A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção e hoje nós temos a Escola Bíblica Dominical, que todo domingo às 10 horas da manhã estamos aqui transmitindo por live, não é presencial, é por live e sempre seguindo aqui as lições da CPAD e hoje estamos na lição 8, que tem por título aqui, Naamã é curado da lepra. Então vamos aguardar os irmãos estarem chegando para que possamos iniciar esta aula abençoada nesta manhã. Lembrando que temos hoje o nosso culto presencial a partir das 19 horas em nossa congregação. Culto presencial a partir das 19 horas em nossa congregação. Então, os irmãos já estão aí convidados para estarem participando e quem for vai encontrar as portas frontais abertas. A entrada é pelo portão lateral para evitar aglomeração. Então, estamos ali com todo cuidado até quando as coisas realmente se normalizarem, não é isso? Então temos que ter todo esse cuidado. Fica aí a paz do Senhor para todos que estão aí já chegando, a minha sobrinha Kátia, a irmã Nilza, está aí a irmã Selma também, temos a pastora que já está aqui, vamos lá, temos mais. Hoje o tema é muito importante, vamos aprender muito aqui com a palavra do Senhor. Lição 8, que tem por título Naamã é curado da lepra. Tá? Então temos aqui o texto áureo, que eu já vou estar aqui fazendo a leitura junto com os irmãos, e está em 2 Reis, capítulo 5. Né? 2 Reis, capítulo 5, está o texto áureo da lição. Depois temos a leitura bíblica em classe. Tá? Texto áureo aqui. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aqui nós temos 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 10, depois versículo 14 e o versículo 25 ao 27. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra?
Pelo que deveras notar, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã te pegará, a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém? Ô glória! Sejam todos bem-vindos a esta live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Lembrando que essa live também será transmitida pelo YouTube e será enviada para muitos lugares do mundo. Amém, irmãos? Esse é um trabalho de cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Pregai o Evangelho a toda a criatura. E pela internet nós temos tido esse privilégio de poder levar a palavra do Senhor para muitos cantos da terra. Então quem entra no meu site e vê o mapa que tem ponteado em todos os pontos, no mundo todo e no Brasil todo, ele está sendo acessado, visitado, e muitos estão aí recebendo as pregações e os estudos que são publicados. Então essa é uma obra muito importante que Deus tem colocado nas minhas mãos, e tenho feito ela com muita responsabilidade, e Deus tem abençoado a minha vida espiritual. Deus tem abençoado, eu glorifico o nome do Senhor por isso. Porque eu dependo do Senhor para tudo. Dependo do Senhor sempre nas minhas orações. Quando eu vou iniciar uma aula, uma pregação, eu falo com Deus: eu dependo de Ti, Senhor. Eu estou aqui totalmente vazio, mas eu quero ser cheio de Ti, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, das Tuas revelações, e usa-me como Tu queres. É uma oração que eu faço ao Senhor, e é de todo o coração que eu faço isso ao Senhor. Aqui está falando dessa passagem que fala de Naamã, um comandante sírio. Esse comandante, ele era o segundo do rei, homem muito bem prestigiado, porque ele era um homem fiel e obediente ao rei. E todas as missões que eram colocadas na mão dele para ele realizar, ele fazia com toda a determinação, e sempre vinha e voltava vitorioso. Sempre ele vinha voltando com a vitória nas conquistas que ele fazia. Ele lutou contra o reino de Israel e venceu o reino de Israel. Era Jorão que era o rei de Israel. E nessas incursões que ele fazia dentro do território de Israel, ele levava escravos, né?
inclusive moças, meninas, escravas, para servirem lá nas casas, né, dos oficiais, do pessoal lá da elite do rei. Então ele levava essas meninas para serem ali, servirem como domésticas ali, né? Dentro dessas casas. Ele acabou levando uma menina para a casa dele também, que foi fundamental. Mas tudo estava dentro do plano de Deus. Então, naquele tempo havia muitos leprosos. Havia muitos leprosos na terra de Israel, não somente na terra de Israel, mas fora da terra de Israel também. E costumava-se ter o Vale dos Leprosos, onde, como era uma doença contagiante, então eles ficavam reclusos num vale onde não podiam sair dali. E eram alimentados, eles levavam alimento, colocavam alimento a certa distância e ali eles depois saíam daquele lugar, eles vinham buscar o alimento para a sobrevivência deles. Mas o destino de todos que estavam naquele vale era realmente a morte, porque não tinha cura, ela ia se alastrando, e era o caso de Naamã. Naamã não estava no vale do leproso, ele ainda estava atuante, porque a lepra de Naamã, ela não atingiu o corpo todo dele, ela atingiu parte do corpo, isso está escrito. Então, parte do corpo, mas só que ela estava se alastrando. Mas as suas vestimentas militares cobriam a lepra, mas a lepra estava lá na pele dele, exteriorizada na pele dele, mas só cobria, mas não tirava. Então quem via Naamã não via a lepra, mas a lepra estava lá e ele sabia de que realmente estava se alastrando e ele estava condenado à morte. Mas não por isso ele deixou de estar fazendo as suas incursões, guerreando e fazendo a obra que o rei lhe determinava, tá? Então, só que tinha uma coisa, Deus, ele não só tratava com o povo de Israel para que eles tivessem a salvação, mas Deus também, ele via na parte dos povos gentios, como era o caso de Naamã, pessoas que tinham propensão para querer Deus, só que precisava de um meio para que fossem alcançados. Ele tinha essa propensão, mas não que ele conhecesse Deus, não conhecia Deus, mas Deus sabe, conhece o profundo e oculto de cada um, e Deus vai investir nele, porque sabia que esse homem, se fosse despertado, se fosse tratado, se conhecesse a Deus através do profeta, conhecesse o Deus de milagre, o Deus que tem mão e age, o Deus que tem olhos e vê, que tem ouvidos e escuta, não deuses que eles serviam lá na Síria, que tem mãos, não faziam nada, eram estátuas, né? E por trás de uma estátua sempre, de uma estátua e de uma imagem, sempre tem um demônio para estar enganando as pessoas. E quantos bilhões de pessoas no mundo são enganados através de se curvarem diante de estátuas que foram confeccionadas pelo homem, não tem sentido nenhum, e na realidade essa é uma obra do diabo para enganar as pessoas. Então tem aquela situação que a gente sempre fala, quando não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então Naamã estava com essa dor, a dor da lepra. A lepra ela não dói na realidade, né? Mas ela vai se alastrando. É que nem o pecado não dói, né? Mas ele vai se alastrando. E se não for tirado, vai dominando toda a pessoa. Então Naamã, ele tinha autoridade terrena, tá? Ele mandava ir, mandava vir, ele tinha toda essa autoridade. Só que não tinha uma autoridade, que só Deus tem essa autoridade, que é ordenar para uma doença sair, ordenar para a lepra sair. E foi assim aconteceu no tempo de Jesus, né, com o centurião de Cafarnaum.
Então ele precisava da autoridade divina. Então ele ia encontrar a graça do Senhor. Ele ia ter um encontro com a graça do Senhor. E um encontro que realmente ia fazer diferença na vida dele. Ia fazer uma transformação na vida desse homem. Então a autoridade secular ele tinha, mas não tinha autoridade espiritual. Era um gentil, era inimigo de Israel, tá? E nessas incursões, como eu disse, ele levava, né, pessoas saudáveis, pessoas que podiam estar ali servindo lá a elite do rei, do palácio. Então ele levava essas escravas e levou uma, né? Ele levou uma justamente porque Deus estava agindo. Porque tinha tantas dessas, mas levou justamente uma menina que tinha realmente o conhecimento de Deus, tinha temor de Deus e conhecia o profeta, sabia do profeta Eliseu e cria que ele era realmente um homem de Deus. Crer que ele realmente era um homem de Deus. Então, através do testemunho desta menina, que ela deu para a mulher de Naamã, Naamã ia conhecer a graça do Senhor, ia conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que cura, que restaura, que tira o pecador das garras do diabo, que liberta o pecador. Ele ia conhecer esse Deus, mas ele tinha que passar por um processo. Tem que passar por um processo. Foi quando Jesus nos falou do centurião de Cafarnaum, que estava com o servo doente, e o centurião de Cafarnaum mandou pessoas falar com Jesus. Nem ele não foi pessoalmente falar com Jesus. Ele mandou alguns anciões falar com Jesus. E Jesus prontamente atendeu e se dirigindo para a casa dele. Quando ele soube que Jesus ia a caminho da casa dele, ele falou: não preciso, não quero que venhas aqui, Senhor. Não sou digno de que entres aqui debaixo do meu telhado. Não precisa vir. Manda só uma palavra, Senhor. Porque ele falou: eu tenho autoridade sobre todos aqui. Eu mando ir, ele vai. Eu mando vir, ele vem. Eu mando fazer, eles faz. Eu tenho essa autoridade, mas eu não tenho a tua autoridade, Senhor. Então, Senhor, eu creio que tu tem autoridade sobre o mundo espiritual. Eu tenho que tu tem autoridade para repreender e ordenar para alguém sair do corpo desse servo. Manda uma palavra só, Senhor. Manda só uma palavra. E Jesus mandou a palavra. O teu servo já está curado. E realmente, naquele momento, o servo do centurião ficou curado. Porque Jesus tem autoridade sobrenatural no mundo espiritual para operar no mundo físico também. E dentro do mundo físico, aquele servo que era tão querido pelo centurião foi imediatamente curado. Amém? Naamã era um pecador que tinha propensão para se entregar a Deus. E Deus sabe, todos que têm propensão para se entregar a Ele. E dentre o mundo, bilhões de pessoas, tem uma minoria que tem essa propensão. Não é a maioria, não, mas tem uma minoria que está entre, né? Como nós já estivemos entre todos esses aí que estão no meio do pecado. Mas Deus conhecia o nosso coração. E de alguma forma Ele agiu para que a dureza do nosso coração pudesse sair, fazer um quebrantamento na nossa vida, e fez. E muitas vezes pelo convencimento, pela persuasão do Espírito Santo, vindo pelo amor, mostrando o amor de Deus, e outras vezes pela dor. E pela dor também vem. Eu vim pela dor, mas vim porque Deus sabia que lá no fundo eu tinha propensão, eu queria. Lá
havia um grito silencioso lá dentro que eu não tinha discernimento nenhum ou percepção nenhuma para ouvir, porque a vida era um vazio. Mas a partir do momento que a dor veio, foi só para que eu pudesse refletir ali e ficar com medo. Onde é que eu vou passar a eternidade? E pensando, se eu morrer agora, onde é que eu vou passar a eternidade? E foi naquele momento que eu aceitei Jesus Cristo. Foi naquele momento que eu aceitei Jesus Cristo. E graças a Deus, graças, porque o Senhor providenciou que naquele momento a minha filha, minha esposa tinha saído, e a minha filha ficou em casa, eu chamei ela, chamei a minha filha Cláudia e falei, eu quero aceitar Jesus Cristo. E a partir daquele momento as coisas começaram a mudar na minha vida. E quantos têm histórias como essa para contar? Do operar de Deus. E esse homem tinha propensão para querer esse Deus, mas ele não conhecia esse Deus. Então ele tinha autoridade, ele tinha riqueza, mas de que adiantava tudo isso? Ele era um homem condenado. Como todos aqueles que não têm Deus, pode ter o que for, riqueza, ou se não tem, mas se não tem Cristo, está em estado de condenação, réu de juízo. E se não se render a Cristo, ele vai para a condenação eterna. E não tem mais como sair dessa situação. É por toda a eternidade. Então Deus tem os planos de Deus. Como Deus tem o plano na minha vida, na vida de vocês, cada um, eu creio que cada um de vocês que estão aí tem um testemunho para contar. Eu fui dessa maneira, comigo aconteceu dessa maneira, eu creio. E esse testemunho é importante para que você leve esse testemunho às pessoas, a parentes, amigos, pessoas que você conversa, levar esse testemunho, porque isso aí mexe muito com a pessoa, porque o Espírito Santo quer que você fale desse testemunho, para ele poder entrar na vida da pessoa. Ele é quem vai persuadir a pessoa, ele que vai fazer a obra da pessoa. E se essa pessoa tem propensão para querer Deus, mas está endurecida, o Espírito Santo vai fazendo a obra para que ela possa se conscientizar da necessidade que tem de se libertar desse mundo de pecado. Então, o instrumento que Deus usou, Deus sempre usa um instrumento, e foi justamente essa menina. Mas uma menina, poderíamos dizer hoje, uma menina crente de verdade. Ela tinha conhecimento. O povo judeu, eles ensinavam a lei para as crianças, né? Até 12 anos de idade eles tinham que já ter um vasto conhecimento do Pentateuco. E ela tinha uma grande ousadia, essa menina, viu? E isso é algo que todo crente deve ter, ousadia para falar, para confiar em Deus. Ela testificou sem medo algum. Ela testificou sem medo algum. E ela disse, se ela for lá e ter um encontro com o profeta Eliseu, ele vai ser curado da lepra. E diz, ela falou com convicção, se for lá, ele vai ser curado da lepra, dessa doença. Olha só, imagine se não se cumpre esse testemunho dessa menina de que o seu patrão lá, vamos dizer assim, para simplificar, Naamã, o seu senhor, não fosse curado. Certamente ela poderia até ser castigada e ser tirada ali da casa de Naamã, onde era bem tratada, e para outro lugar, ou vendida, ou coisa parecida. Muita coisa poderia acontecer de ruim, né? Mas ela não teve medo, ela tinha convicção. Não, ela tinha convicção. Se for, e se ele se encontrar com o profeta Eliseu, ele vai ser curado.
porque Deus garante. Ela cria no Deus que garante, que dá toda a garantia de que realmente aquilo que testificamos com fé e ousadia vai acontecer. Naamã, ele vendo a possibilidade de cura, porque a mulher dele é que falou com Naamã, a mulher de Naamã que falou com ele, sobre o testemunho da menina, tá? E ele não mediu esforços, ele viu a possibilidade de cura. Olha aí o Espírito Santo operando. Porque quem opera é o Espírito Santo. No Antigo Testamento ele operava especificamente. Hoje ele opera na plenitude. Toda a igreja do Senhor Jesus tem a presença do Espírito Santo, mas lá era especificamente. E certamente ele foi tocado ali por aquela palavra daquela menina. Ele foi tocado e viu a possibilidade. E o testemunho da menina convenceu a mulher, e o que a mulher falou do testemunho da menina convenceu ao marido, Naamã. Ele se encheu de esperança. Que bom, né? Se encher de esperança, porque Deus já está trabalhando. Então ele já pede carta ao rei da Síria e vai até o rei de Israel. O rei de Israel, um homem idólatra, sem espiritualidade alguma, sem discernimento algum, era totalmente idólatra. E ali ele começa a questionar: que negócio é esse? Por acaso eu tenho o dom de cura? Será que eu vou curar? Então ele entendeu aquilo como uma provocação do rei da Síria para agir contra ele. Então ele ficou meio apavorado ali com aquela carta, né? Mas não podia imaginar que a carta não era para ele. A carta era só para ele autorizar, né, que Naamã entrasse lá no território dessa vez e fosse ao encontro de Eliseu. Eliseu, quando soube, mandou emissários para falar com o rei. Falou, porque o rei já tinha rasgado as suas vestes, né? Então Eliseu ouviu tudo que alguém trouxe para Eliseu, o que estava acontecendo, e ele mandou uma repreensão por um emissário para falar com o rei. Por que está rasgando as tuas vestes? O negócio não é contigo, ô rei. Deixa ele vir a mim. O negócio aqui é comigo. O negócio é com o homem de Deus. E ele saberá que há profeta em Israel. Ele vai saber que há profeta em Israel. Porque Eliseu realmente era o profeta que Deus estava ali usando para fazer vários milagres, o dobro dos milagres que Elias fez. Ele saberia que há profeta em Israel. Um profeta que ele entendia é aquele que Deus usa, mas o profeta verdadeiro. Então, Naamã havia buscado ajuda, mas a cura só viria com quebrantamento. Não simplesmente não ia lá, ele levou um monte de dinheiro. Ouro, prata, recursos, vestes, animais. O que ele trouxe de recursos era algo que para deixar alguém naquela época rico. Foi muita coisa, muita riqueza que ele trouxe. Mas qual a intenção dele de trazer aquela riqueza toda? Como quem diz, né? Eu vou comprar o milagre. Só que milagre não se compra. Milagre é uma dádiva de Deus. Ele vem pela graça, pela misericórdia de Deus e pela compaixão de Deus. Milagre não se vende, como muitos nós vemos aí vendendo milagre. Olha, para você tem que fazer o sacrifício. A pessoa está lá numa situação terrível,
Ah, mas você tem que fazer um sacrifício. Que sacrifício é esse? Não, você tem que dar uma oferta aí. Mas é um sacrifício. Não pode ser oferta pequena, tem que ser coisa grande. E aí estão aí explorando. Quantos aí estão explorando, enganando as pessoas? Tirando até propriedade, tirando empresa, tirando carro, tirando o dinheiro do banco. Enganadores, mercenários da fé. Está cheio por aí. Está cheio por aí disso aí, fazendo campanha do envelope. Ah, mas no envelope tem que pôr dinheiro, viu? Senão não vale. E por aí afora. E tem gente que acaba entrando nessa. Ah, vem pôr dinheiro aqui na Arca da Aliança. Que Arca da Aliança? Isso não se usa. Isso é obsoleto. Que é isso? E o povo acredita nessas coisas, infelizmente. A gente vai alertando. Agora, quem quer ser trouxa no linguajar popular, né? Que seja, cai na mão desses aí, eles vão explorar até tirar tudo que tem. E é por aí. Só que Eliseu não estava ali para vender bênção, nem para receber coisa nenhuma desse homem. Eliseu estava ali para fazer uma obra de Deus, porque ele dependia de Deus. O milagre quem faz é Deus. O milagre não era Eliseu que fazia, era o Deus que estava em Eliseu que fazia o milagre. E ele impôs uma condicional para esse homem, porque ele veio cheio de pompa, para impressionar. Veio ali com um grande contingente de soldados, com muitos recursos, né? Então, como quem diz, né? Eu vou entregar tudo isso para ele e eu vou sair daqui curado. Então, ele tinha ali, queria... Bênção não tem preço, não. Bênção é pela graça de Deus. Então, ele tinha que seguir a ordem do profeta, porque se o profeta determinou para ele, olha, você vai se dar mergulhos no Rio Jordão, e são 7, viu? Tem que ser 7. Se ele desse 6, então não seria curado. Tem que ser completo. 7 o número da perfeição. E Naamã, na sua soberba, né, vindo lá, querendo comprar, chegou até a ridicularizar. Não, nesse rio sujo aí, eu prefiro os rios melhores, né, que tem lá para o lado da Síria, rios límpios. Não, mas não adiantava ir mergulhar naquele rio. Tinha que ser onde o profeta mandou. Tem que estar no lugar onde a bênção vai acontecer. Lá naqueles lugares cheios de pompa, né? Cheio de coisas lindas, né? Que templo bonito, nem tem templo mais, que só templo agora somos nós. Aí vai para um lugarzinho simples, né? Vai para um lugarzinho simples, onde realmente Deus opera. Porque Deus não opera na pompa, Deus não opera naquela, como que diz, né? Na ostentação, vamos dizer assim. Deus não opera no lugar que põe aquela ostentação. Aqui é melhor, aqui é mais bonito, aqui nós temos mais. Não, Deus não está operando nesse lugar. Deus opera onde realmente se prega a verdade, se vive a verdade, com fidelidade e obediência ao Senhor. É aí que Ele opera. Onde realmente continua o primeiro amor. Porque tem muitos lugares que se tornaram formalistas e já não tem o primeiro amor. É mais uma reunião social. E querem que Deus opere, e ainda mais nessas reuniões sociais se explora a fé, e aí quer que Deus opere. Ah, Deus operou, não, o diabo também faz milagre. É bom sempre lembrar disso. Então ele deu 7, aí teve aqueles que estavam com ele. Ô Naamã, é o seguinte, tu veio até aqui, porque que custa você ir lá? Tu vai voltar desse jeito? Então tinha alguém ali para persuadir ele, e ele realmente aceitou, tá bom, então eu vou. Ele foi.
cheio de dúvida no coração dele. Mas ele deu o primeiro mergulho. E o primeiro mergulho era o mergulho da palavra do Senhor, vinda pelo profeta. Vai lá e lava-te. É o mergulho que ia iniciar nele uma transformação, ia dar início a uma transformação. E quando ele dá esse mergulho, já algo começa a acontecer na vida dele. Depois ele dá o segundo mergulho, que é o mergulho da fé. Porque através da palavra vem o quê? A fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Segundo mergulho. E através da palavra e da fé que já estava sendo acrescentada no coração dele, ele começou a entender que a graça de Deus, começou a entender que ele não era nada, que ele não era... ele começou a entender que ele não era nada diante desse Deus. Ele não era mais aquele homem opulento, cheio de soberba, cheio de orgulho. Agora ele começou a diminuir na presença do Senhor para encontrar, para alcançar o quê? Um favor de Deus. Agora ele precisava de um favor de Deus. E aí ele dá esse terceiro mergulho. Agora ele vai dar o quarto mergulho. Quando a palavra agiu, a fé começa a ser acrescentada. Ele começa a entender que estava recebendo o favor de Deus. Então, com todas essas condições, começou a haver uma multiplicação no seu interior, uma transformação, porque a palavra é o pão da vida. Ele começou a receber o quê? O pão da vida. Ele sentiu um fortalecimento, um revestimento, porque a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual. E nessa condição ele começa a ter algo que ele nunca teve, que era paz interior. Ele começou a ter a paz interior. Toda a tempestade que ele vivia agora começou a se acalmar, o coração dele começou a se acalmar. E ele começa, a partir daí, a enxergar melhor as coisas. Coisas que ele não enxergava, ele começou a enxergar. Ele estava um cego espiritual, mas agora a cegueira espiritual começa a sair da vida dele. Começa a enxergar de uma maneira diferente. E o sétimo mergulho, ele recebe o que? A vida. Porque ele estava morrendo. Aí vem a vida. A vida é que a lepra saiu totalmente. Agora ele não ia morrer mais. Então era como ele tivesse ali sendo ressuscitado, uma ressurreição espiritual que aconteceu na vida desse homem. E a partir daí ele se converte ao Senhor. Ele se converteu ao Senhor, porque houve o quê? Uma transformação total através desses 7 mergulhos que ele deu no Rio Jordão. E isso tudo em nossa vida acontece quando nós nos convertemos ao Senhor. Porque primeiro foi a palavra, depois veio a fé que nós não tínhamos, depois entendemos a graça de Deus, começamos a ser alimentados por aquela palavra primeira, depois a paz, porque o vazio começou a sair do nosso interior, aquele vazio que tínhamos, que fazia o que queríamos preencher de qualquer coisa com as coisas do mundo, começou a sair, já não precisamos, o vazio foi preenchido. A nossa cegueira espiritual, ela foi dirimida, acabou a nossa cegueira espiritual, começamos a enxergar as coisas de uma outra maneira. E a nossa vida, a vida que estava em pecado, foi totalmente purificada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glória a Deus. E aqui na última passagem vai falar de Geazi. Geazi era o servo de Eliseu. Então Geazi, com a sua doença externa, tipificou a sua doença interna. Tipificou a sua doença interna. E qual seria a doença externa? A cobiça. Ele cobiçou. Tudo aquilo, veja bem, que usa de engano, não ficará na casa do Senhor, não ficará na presença do Senhor. Ele tinha o privilégio de ser servo de Eliseu, que servia a Deus. Um profeta de grande autoridade. E de repente ele se corrompe, como muitos se corrompem. Se corrompem. E ele se corrompeu. E ele viu Naamã indo embora, porque Eliseu não aceitou. Não aceitou. E Deus sabia que Eliseu não ia aceitar, porque se Deus soubesse que Eliseu ia aceitar, não ia ter milagre nenhum. Porque Deus não vende milagre. Tudo é pela graça do Senhor. Tudo é pela graça do Senhor. Deus não vende milagre. E Geazi viu ali, ele vai levar toda essa riqueza embora. Se eu pegar isso aí, eu vou ficar rico. Ia ficar rico, ia largar Eliseu, ia tomar um rumo lá para se usufruir da sua riqueza. Então, ele tinha uma doença externa, tem a doença externa, como Naamã tinha. Mas o pior é a doença interna, que é o pecado. Eliseu não aceitou os presentes. Deus não cobra por nada que ele faz. Deus opera tudo pela sua graça e misericórdia. E Geazi encheu o coração de ganância e procurou fazer tudo escondido. Escondido. Pensa que Deus não vê? Nada fica oculto que não vai ser revelado. Pessoas que fazem coisas escondidas, pensando que Deus não está vendo. Ele pediu os presentes ali, escondido de Eliseu, como quem diz, escondido de Deus. Porque Deus estava ali na vida de Eliseu, operando através de Eliseu. Mas ele se esqueceu que que todo ser está sempre rodeado de muitas testemunhas. Todos aqueles que servem a Deus estão rodeados de muitas testemunhas. E nós estamos rodeados de muitas testemunhas. Tudo que fazemos exteriormente, anjos vêm, demônios vêm, pessoas vêm. Interiormente, Deus vê. Porque Ele está em nós. Então, quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Então, o que aconteceu? O juízo vem para aquele que usa de engano. E o juízo veio na vida desse jovem chamado Geazi, que tinha tudo para seguir os passos do seu senhor, o profeta Eliseu, e ter uma vida espiritual muito próspera. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Queria tudo e perdeu tudo. Não recebeu a riqueza, não recebeu os presentes. Tá? E chegou a pegar os presentes, né? Chegou a pegar os presentes, mas aquilo para ele, de que adiantaria o que ele pegou? De que adiantaria o que ele pegou? E Eliseu falou para ele: agora a lepra de Naamã vai pegar em você e a toda a tua descendência. Veja bem que nada fica oculto aos olhos do Senhor. E assim Naamã pôde voltar para a sua terra, com a promessa que ele fez ao profeta. Ele pediu ao profeta para levar um saco de terra de Israel, para quando ele fosse lá, chegasse lá
na Síria, ele ia arrumar um lugar onde ia pôr essa terra para ele ajoelhar sobre essa terra para adorar a Deus. Ele falou, olha, quando eu tiver que ir com o rei lá diante das imagens, eu só vou por ir. Mas a minha adoração agora é diante desse Deus de Israel. Esse é um testemunho muito grande, algo muito grande, que esse homem que agora passou a ser um servo do Senhor, um testemunho que tem despertado muitas vidas para a salvação. Amém, irmãos? Esta é a aula da Escola Dominical. Que Deus abençoe vocês. Os irmãos que quiserem estar lá conosco, hoje à noite, na congregação, a partir das 19 horas. Quem não puder ir, vai ter a live. Mas quem puder ir, faça o esforço para estar lá. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.